Ready. Manda ver. Olá a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas. Muito prazer ter você aqui, futuro ou futura oficial de chancelaria. Hoje estamos no 10º encontro para falar de atualidades para o concurso de Officer, que vai acontecer em algumas semanas, já está quase aí. Estou aqui junto com o professor Denilson Barbosa, que está acompanhando os candidatos na língua inglesa. O professor Wagner está nos ajudando com as discursivas de língua portuguesa. Tudo certo por aí, Denilson? Como é que estão as coisas aí? Tudo na paz? Tudo certo, Gabriel? Tudo jóia? Saudações, professor Wagner. Boa tarde, tudo bem? Como é que estão as coisas? Boa tarde, está tudo jóia, Gabriel? Boa tarde, Denilson. Boa tarde aos amigos e amigas que estão nos assistindo. Que maravilha. Vamos lá, então. Eu confesso que para o encontro de hoje estou bem animado, né? Eu acredito que a gente chega na apoteose aqui dos encontros do Linguagem Diplomática. Nosso objetivo no encontro de hoje, assim como foi nos últimos 9, né? Vai ser de falar de maneira assertiva, né? E direcionada sobre o tema. Acontece que o tema de hoje ele merece uma atenção especial. Acredito que não é algo que é uma novidade que a gente traz por aqui, todos os candidatos já sabem disso, né? Mas para a gente olhar realmente de uma maneira mais geral, né? O que a gente tem hoje, a gente já passou por segurança, transportes, economia, sociedade, educação, saúde, cultura, tecnologia, energia e finalmente a gente chega para falar um pouco sobre relações internacionais, que é uma das apostas que a gente tem por aqui. Obviamente, como toda aposta tem seu risco, né? Eu já trago o alerta que as indicações que a gente traz hoje são recomendações, até porque o tema ele é muito amplo, tem muitas subdivisões. É claro que a gente pode dar uma refrescada na memória, fazer uma curadoria do que está mais em voga, né, realmente, até porque a gente conta com uma ferramenta estratégica para o pessoal que está estudando para o concurso de Officer, que são os simulados acompanhados de leitura de texto aqui do Linguagem Diplomática, que se você não está inscrito ainda, não sabe o que está perdendo, eu volto aqui no final da live para a gente comentar um pouquinho mais sobre esse sistema que a gente criou aqui para vocês. Mas bora conversar um pouco sobre o tema de hoje, afinal a gente tem muita coisa para falar, né, e o tempo é curto. Eu queria começar trazendo, basicamente, a importância, falar da importância de relações internacionais para o Itamaraty é até um pouco difícil, né, porque acaba sendo a própria essência do órgão, mas é um tópico amplo, né? Então eu acho que a maneira mais fácil da gente trazer relações internacionais, não falar de eventos específicos ou ficar trazendo algo muito específico aqui na conversa de hoje, é trazer ele de uma maneira mais abstrata, mais genérica, e com isso a gente pode fazer se apoiando realmente na estrutura regimental do órgão, né? Que foi um decreto publicado logo que o novo governo entrou no poder. Então, para resumir, né, bem basicamente, eu não vou ler todo esse texto, fiquem tranquilos. Já selecionei algumas palavras-chave aqui para a gente ver e para quem quiser ver o decreto, obviamente tem tudo completo ali, mas a gente tem algumas coisas principais para olhar realmente no tópico de hoje, que eu vou listar aqui dessa forma, como vocês estão vendo, e depois a gente vai para o nosso papo para ouvir quais são as sugestões dos professores. Inicialmente, né, o decreto ele traz a importância, né, incumbências do Itamaraty, atividades são desempenhadas pelo órgão, né, relações com outros países, relações com organizações internacionais, política internacional, relações diplomáticas, serviços consulares, negociações internacionais, aí dentro de negociações, né, até selecionei aqui, são políticas comerciais, econômicas, financeiras, técnicas, culturais, litígios internacionais, representação em cortes internacionais, cooperação internacional, diplomacia presidencial, negociação de tratados, competitividade internacional, migrações, refúgio e apatridia. Eu acho que, obviamente, né, a gente vê que tem um mundo aqui de coisas para serem tratadas, mas se acaba vindo um tópico de relações internacionais, as coisas que estão mais em voga, o que pode acontecer realmente, acaba virando, acaba tendo relação com a atuação finalística do órgão, do MRE, então achei importante trazer dessa forma um pouco mais genérica, e a partir de agora a gente pode dar um zoom um pouco maior realmente, entender como é que o tópico pode aparecer na prova, pensando especificamente na prova de língua inglesa e na prova de língua portuguesa. Então, Denilson, eu queria ouvir de você agora, né, a gente trazendo para o cenário global, né, até trouxe um tópico aqui, a gente está tratando mais de instabilidades globais, né, quais seriam a big picture, a big issue realmente que os candidatos podem dar uma olhada nessa reta final, coisas que eles devem ter atenção nessa prova de língua inglesa ali do concurso de Officer. Vamos Denilson, lá, isso. Gabriel. Bom, Isso, eu estava desligado aqui. Bom, boa tarde, Gabriel, Wagner, boa tarde aos colegas que estão nos acompanhando. Olha, realmente, né, como você falou, esse é o ponto alto aqui de toda a discussão, de toda a preparação. Do ponto de vista das propostas de redação, né, a- na nossa conversa aqui e nas propostas, nós procuramos trazer para o inglês um foco nessa questão internacional, né? Sempre poder relacionar a questão interna com o ambiente internacional. Então, hoje nós estamos aqui falando de relações internacionais, mas todas as propostas anteriores eu dialoguei com a questão internacional. Então, em todas elas eu
procurei dar esse vínculo. Hoje nós vamos falar aqui de algumas coisas específicas, né, que não foram abordadas lá nos outros temas, mas eu diria que é o principal olhar, né, que o candidato tem que ter nessa história. Entender nossos problemas internos, né, e que muitos deixaram de ser meramente nacionais, né? Como, por exemplo, questão da educação, né? É, a saúde, por exemplo, todos são, né, o desenvolvimento sustentável, todos são questões literalmente globais, né? Então, a ideia aqui agora é especificar mais um pouco, né, com relação a esse tema. Nós temos aí vários, enfim, eventos ocorrendo simultaneamente, né? Então, o primeiro ali, que realmente está em alta na mídia, está acontecendo, está em tempo real. Na questão das guerras, é importante o candidato entender isso e, principalmente, né, não só entender o conflito, mas a implicação disso, né, como isso reverbera nos demais e para o nosso caso, né, entender o posicionamento do Brasil em relação a esses conflitos, né, questão de se ele endossa, apoia, é contra, importante ele ter esse tipo de posicionamento, né. Essa questão da transição de hegemonias, nós vivemos um momento muito interessante, né? Nós temos uma reestruturação, vamos dizer, do cenário internacional, né? Nós estamos aí num período pós-liberal, em que o modelo que foi construído ao longo do século XX está totalmente sendo questionado e a emergência de novas lideranças, né? Uma multipolaridade. Então, nós temos esse cenário, né? O papel de órgãos, né? Até adiantando um pouco aí, de organizações multilaterais, de grupos, né? E colocando mais especificamente essa emergência uh, de novos atores, novas lideranças, né? E o papel, por exemplo, grupos como o BRICS, a atuação do Brasil dentro, né, desse, enfim, de um grupo que está surgindo com uma reorganização aí total. Enfim, e aí dentro, essa questão das empresas, né, as empresas transnacionais, está no nosso tópico, já discutimos aí de globalização, enfim, o papel dessas empresas na economia, nesse rearranjo global dentro dos grupos, né? Enfim, e a questão de migração, né, migração e refúgio, aí, conectando lá acima com o novo tópico das guerras e questões climáticas, né? As questões climáticas nós vamos tratar, né? Enfim, e certamente nas minhas abordagens lá do simulado nós vamos associar com isso, né? Porque esse tópico, né, no inglês do human displacement, além dele, né, ele é obviamente uma questão internacional, né, por natureza. Tradicionalmente, né, enfim, ele ocorre por questões econômicas, né, ou conflitos, né? E agora o que vem crescendo, é, o problema já de migração já é uma realidade por questões climáticas, né? Então, todos conversam aí, de novo, né? Assim, não foram abordados especificamente ali nos anteriores, mas todos conversam. Então, minha mensagem Acaba. final Desculpa, eu foi, ia comentar não só que o tópico acaba indo para todos os outros, né? É um tópico que ele pode estar conectado com qualquer outro que a gente já trouxe por aqui, né, Denilson? exatamente. Eu acho que é muito bem colocado. Ele poderia até estar no final de tudo mesmo aqui, mas a minha mensagem final aqui é esse vínculo com todos os anteriores que estão lá dentro do edital, né? Mas essas questões específicas que não exatamente estão lá, né? Essa questão da guerra, essa questão realmente dessa reestruturação né, do poder mundial, né, o papel das organizações, né, tocando na questão da governança global, né, e novos problemas, né? Esse, por exemplo, da migração, né, não foi mencionado lá dentro das questões da atualidade, né? Mas, enfim, ele pode aparecer aí tocando no assunto ou entrar como uma argumentação, como uma exemplificação de outros problemas, né?
Exatamente. Esse acaba sendo um assunto carimbado ali, né? Até com perdão no trocadilho, justamente pensando no trabalho dos offshores, que tem muita atuação dentro da parte de imigração, né? Seja na parte de visto, que acaba que todo mundo lembra, né? Mas não somente, né? A gente tem a nova lei de imigração que surgiu em 2017 aqui no Brasil para fazer frente ao Estatuto Estrangeiro, né, de 1980, uma lei já antiga, que estava caducando já. A gente trouxe uma lei super atualizada para esse cenário de instabilidade que a gente vive, né, até justamente trazendo o tópico principal aqui do cenário global. E é justamente isso que eu queria te perguntar, professor Wagner, né? A gente imaginando que o Brasil ele se encontra nesse cenário de instabilidade, né? Apesar das instabilidades internas que a gente tem, que já discutiu amplamente aqui, várias delas, né? Seja na área da saúde, educação, enfim, transportes, mas existe um cenário de instabilidade que não faz parte dentro de nós, mas a gente está inserido nele, né? É nesse sentido que eu queria perguntar para você, agora imaginando, né, o tópico relações internacionais, pensando no nosso cenário local, né? Então, relações internacionais do Brasil. O que a gente pode comentar, o que seria interessante de constar agora numa prova discursiva de língua portuguesa em 2023, pensando nesse tópico tão importante? Pois é. Gabriel, né, quando eu estava montando o simulado, olhando os textos, né, nossa, como a, a, a gente tem assunto e visões, né? Porque tem todo tipo de visão. Tem uma. É verdade. Só para dar um exemplo do que eu estou dizendo. Quando recentemente o governo federal, já não tão recentemente, resolveu retomar o visto, né, para o norte-americano entrar no Brasil, é, aquilo gera uns 50% a 50%. Tem quem diga que é isso mesmo, está certo, é o princípio da reciprocidade, tem que ser respeitado, etc. E tem quem diga que isso não faz qualquer sentido, porque não existe quem quer fugir para cá, então não tem por que pedir visto, tem que incentivar o turismo, etc. E tal. Eu para você que eu consigo entender as duas posições. Apesar de eu ter a minha, eu não vou dizer qual é, que não acho que seja o caso, mas eu consigo entender, acho cabíveis as argumentações. E nesse sentido, eu estou falando isso, porque esse tópico que a gente separou no meio, né, o posicionamento na nova ordem internacional polarizada, isso é uma questão, isso é uma questão a ser tratada. Nós sabemos, tenho certeza que o pessoal que está nos assistindo sabe, o Brasil tem uma longa tradição de neutralidade, né, de arbitrar na melhor forma possível para que todos os lados cheguem a um consenso, para trabalhar sempre em prol da paz, em prol das negociações. E isso é uma longa tradição, se a gente pensar, e desde o início da ONU, pelo menos, e até antes, mesmo antes, em outros aspectos. Agora, como se comportar nisso é extremamente complicado, né? Porque, por exemplo, quando você fala, é, vamos imaginar Estados Unidos e China. Não é só isso, mas vamos imaginar Estados Unidos e China. A China é um parceiro econômico do Brasil, mas, em compensação, nós temos aí uma longa tradição, né, de ligação política, por bons e maus caminhos com os Estados Unidos. A gente tem uma ligação histórica e até uma ligação geográfica, vamos dizer assim. Né? Estamos aí no mesmo continente, dois dos maiores países do continente. Se você pensar no Canadá como um país imenso, mas restrito, né? Se você pensar a ocupação populacional geográfica muito restrita, Brasil e Estados Unidos são muito parecidos, né? Tanto no sentido denso, populoso, povoado, miscigenado, então tem uma relação inerente. Agora, como se comportar nisso? E aí, logicamente, nós vamos aumentando o xadrez. Você vê hoje, por exemplo, novos posicionamentos da China no continente africano. Como o Brasil se relaciona com isso? Né? O trabalho de exploração de petróleo em Angola, que é um dos países da OPEC, a China já tem participação, como o Brasil se relaciona com isso, lembrando da nossa ligação histórica, né? Com Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné e São Tomé e Príncipe. Então, é um assunto por demais interessante, tenho certeza que o pessoal gosta de pensar nisso, mas é muito complexo, né? A gente precisa se aprofundar bastante. Nesse sentido, tem duas coisas. O ponto de vista da visão que se tem do Brasil no exterior e também a questão da importância do Brasil para o meio ambiente. E é vital a questão da importância do Brasil em todos os sentidos, né?
Nós não estamos falando só em floresta amazônica, nós estamos falando em vários outros biomas, a gente vai falar disso bastante a semana que vem. Nós estamos falando em água potável, nós estamos falando em muitos recursos naturais. E isso é outro ponto de discórdia grande, né? Tem gente que se posiciona de todo lado. E quando a gente fala da visão do Brasil no exterior, nós passaríamos, evidentemente, por aspectos políticos, né? Nós tivemos, recentemente, aí um governo que sai de uma matiz ideológica e outro que entra num tom contrário, como isso pode impactar na visão que se tem. E, ao mesmo tempo, penso eu, isso é uma questão que a gente pode ligar muito com o tema da cultura, né? Porque a visão que se tem do Brasil lá fora, para o bem e para o mal, está muito ligada à questão cultural. Né? Quem nunca, né, encontrou um estrangeiro e falou assim: você é brasileiro? Então samba aí, quero ver se você é brasileiro mesmo, faz uma embaixadinha aí. Tem toda uma perspectiva. Quando você fala em Brasil, você fala gama de artistas de grandes nomes da música, principalmente, né? MPB, conhecidíssima na Europa, extremamente bem vista, inclusive nos Estados Unidos, né? Os jazzistas norte-americanos, os mais tradicionais, têm muito respeito pela música brasileira, então é uma questão que estaria também bastante assunto. A gente tem que pensar também na questão da diáspora brasileira, né? Hoje o brasileiro está para todo lado. Aí você fala, mas sempre esteve. Sim, mas isso aumentou por N questões. Você pega, por exemplo, vamos pegar Portugal, né? Que acho que é o caso mais evidente. Você vai a Portugal, qualquer lugar que você vai tem um brasileiro. Né? Eu estou falando com conhecimento de causa. Acabei de estar lá 2 vezes recentemente. E assim, o rapaz que estava, né, na pensão, na portaria, era brasileiro. A moça da faxina era brasileira. O rapaz no lugar embaixo que eu comprava água era brasileiro. Aí você falou, será que eu viajei mesmo? Será que eu cheguei em Portugal? Você tem um deslocamento, o jovem, né, que é universitário, acadêmico, português, para países mais ricos da União Europeia. Eles vão muito para a França, vão muito para a Alemanha, e você abre um espaço ali para jovens de outros países. Vão vir de onde? Evidentemente do Brasil. Você tem também, né, do continente africano, você tem do subcontinente indiano, você encontra muita gente, Vietnã, Camboja, mas o brasileiro, por motivos óbvios, né, e evidentes, como lidar com isso? E eu estou citando um exemplo que eu acho que é o mais gritante, mas aí a gente tem que pensar no brasileiro, Estados Unidos, né? Discussão aí de questão de migração ilegal. Você pode pensar do brasileiro em outros países europeus, você pode pensar do brasileiro no continente africano, no continente asiático, no Japão, né? Uma grande comunidade brasileira. E, por fim, eu penso que vale muito a pena a gente olhar com carinho a questão da integração regional. Né? Nós estamos falando aí, evidentemente, do Mercosul, sim, claro, mas não só, né? Outros vários acordos aí, outros vários grupos, outras várias alianças que envolvem relações Sul-Sul, mas principalmente, claro, Mercosul, América do Sul, América Latina, por extensão, se a gente pensar um pouquinho mais longe, né, abrangendo, desculpa, a América Central, México, como lidar com essas relações, né? A gente tem hoje, não acredito que seja essa questão devido ao imediatismo, mas há aí uma vitória do novo presidente da Argentina, né, que é, digamos, bastante distante do ponto de vista ideológico aí do Brasil. Como se ligar a isso? Como relacionar isso? A gente sabe que muita coisa é bravata, né? Tanto de um lado quanto do outro. As questões sociopolíticas e econômicas acabam se sobrepondo. Mas é interessante pensar nisso, nesses impactos para o Mercosul de forma geral, claro, com todo o respeito e carinho ao Uruguai, Paraguai, mas evidentemente o Brasil. A Argentina tem um tamanho muito maior, e aqui eu estou falando só do tamanho geográfico, não, né? Do tamanho econômico, populacional e tudo mais. É interessante demais a gente pensar nisso tudo. Acho que a discussão toda passa por aí.
Com certeza, não, são muitos tópicos para a gente abordar. Eu achei que a visão que vocês dois trouxeram, ela é abrangente no nível que a gente precisa ter, porque infelizmente essa é uma culpa que não é nossa, né? Ela é do edital, não especifica exatamente o que a gente tem que saber de relações internacionais. Então aqui a gente tem algumas sugestões, né, do que o pessoal pode treinar. Eu achei que as duas falas dos professores nos ajudam a dar um norte realmente do que está mais em voga, do que está acontecendo realmente, que pode aparecer no dia da prova. E pensando nisso, né, obviamente para quem ainda tem desejo de treinar, ainda dá tempo, a gente tem 2 semaninhas aí que o pessoal pode correr nessa reta final realmente para estar em contato com temas candentes, importantes ali, que estão realmente na toca do lobo ali realmente para aparecer no dia da prova. Então quem tiver interesse em conhecer os simulados do Linguagem Diplomática, nessa semana a gente vai trazer o simulado de relações internacionais, tema super relevante, inclusive de um parceiro bilateral aqui do Brasil, dos mais relevantes. Eu vou deixar para o pessoal que está matriculado saber quem é. Mas, de fato, algumas apostas que a gente traz por aqui, mas a gente não vive só de aposta, né? A gente vive de treino, de sistematizar, de trazer boas informações, todos simulados, né? A gente não cansa de repetir, traz uma curadoria de textos feita especificamente para ele, né? Para te ajudar a dar bons argumentos, subsídios realmente para você ter uma boa resposta. Então, para quem tiver interesse em conhecer a nossa sugestão, a nossa ferramenta de estudo, clica aqui no primeiro link, você já vai ser direcionado para lá. A gente está super à disposição aqui para ajudar vocês nessa reta final. Quem tem interesse, obviamente, em enviar os textos para correção, tem até o dia 1 ainda para ser enviado, então alguns dias ainda para o pessoal produzir, utilizar esses simulados realmente como uma ferramenta para simular o dia da prova, né? É importante fazer isso na reta final. Então, quem tem interesse pode clicar aqui no primeiro link da descrição, não deixa de se inscrever no canal do Linguagem Diplomática, tem muita coisa boa vindo por aí, seja para o ProfChan, para CACD, concursos públicos, língua inglesa, portuguesa, francês, espanhol. Então, o pessoal pode conferir todas as novidades aqui no nosso canal, nosso site, Instagram. E quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais da proposta dessa semana, eu já recomendo, que está muito boa, muito bem selecionada pelos professores. Enfim, queria agradecer vocês novamente, obrigado pela presença, mais uma semana, e a gente se encontra na semana que vem para fazer o último encontro, o desfecho final aqui realmente, e agradecer a todo mundo que está acompanhando essas lives do Linguagem Diplomática. Grande abraço, professores, até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima semana, no nosso último debate, né? Abração, Denilson. Tchau, Um pessoal. abraço.